Todo mundo seja muito bem-vindo a mais um Valoricast. Hoje nós estamos aqui com o Life Planner da Prudential e advogado, o JP Dyer. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, meu amigo. Estou com muito prazer aqui em receber esse convite. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a vocês. Estamos juntos. Show de bola. João, bem-vindo, recebendo novamente o Brunão. O Brunão voltando aqui do Covid, né, Brunão? Passou o perrengue uns dias. Passei um perrengue. Passei, só que eu voltei no último vagão. Semana passada, com a Gabi, com Mota, pô. Cara, tô perdido o tempo, corta isso aí, velho. Caralho, é mesmo, Brunão. Tô ficando doido. Ele é assim desde os tempos de faculdade. Mas tranquilizar, assim, não é pessoal. Não é pessoal, tá? Chega no primeiro, Brunão. Pô, eu tô aqui pensando. Ainda bem que você ficou demorando aqui. Ô, João, bem-vindo, cara. Valeu demais por aceitar o convite, viu? Que isso, cara. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, moçada. Muito obrigado a vocês. Vamos agora relembrar o seu tempo de locutor, né? Pô, você foi locutor? Participou da época de Rapaz, rádio, eu participei de muita coisa na minha vida. É mesmo, cara? Comentaria esportiva, a gente tá falando de futebol, Sério? a gente entrar no ar aqui. Eu trabalhei na Rádio Aliança, TV Metrópole, comentei eliminatória de Copa do Mundo, Pô. Brasil e Colômbia lá em Barranquilha. Eliminatória da última Copa. Brasil empatou em 1-1, eu comentei. Que última Copa? Última Copa de 2018. As eliminatórias para a última Copa. Então é recente, eu pensei que era um negócio das antigas. 2017 para 2018. Você era comentarista esportivo? Comentarista esportivo também, além de advogado. Que é aquele cara que fica do lado do narrador. Exatamente, né? O narrador faz toda ali digamos assim, a transmissão de emoção, ali contando os fatos do jogo, a gente comenta o que está acontecendo. Mas geralmente o comentarista esportivo é um cara que é ex-jogador. Você tem alguma coisa nesse sentido? Cara, só paixão por futebol. Só paixão pelo futebol. Eu sempre gostei muito, meu avô sempre deixou isso de legado pra gente na casa. Ele era palmeirense, eu também sou palmeirense até por conta disso. Né? E eu sempre gostei muito. E eu comecei na rádio interativa. Minha trajetória no rádio começou na interativa como comentarista convidado do DQD. Sim, época, né? sei demais. Que passa no fim da tarde aí até hoje. Né? E enquanto advogado, eu participei 2 anos do DQD também. DQD, o que significa? Doa quem doer. Exatamente, comentando política. Era política, atualidades. Na época, bem naquela época do impeachment do governo Dilma. Então vocês imaginam, a pauta era sempre bombástica. O primeiro programa na Rádio Interativa foi daquela tragédia de Brumadinho. Porra, sei. Que teve em Minas Gerais, então foi bem marcante, né? Das barragens, né? Exatamente. Depois de 2 anos lá, eles quiseram fazer algumas mudanças de horário, pautas, dias, e aí eu falei, cara, o que eu quero mesmo é a parte esportiva. E eu peguei alguns contatos na TV Metrópole, eu fiz alguns programas também transmitidos por Facebook, tão somente, né, em plataformas digitais. Fui pra TV Metrópole e dali, cara, foi surgindo os convites para comentar, né? Cheguei a narrar jogo uma vez. Sério? Cheguei a apresentar um programa na TV Metrópole também, como apresentador, então rodei um pouquinho nos ciclos ali, mais por paixão mesmo, sempre gostei bastante. Pô, que da... Você sabia disso tudo? Sabia. Que massa. De parte eu sabia. Pô, que massa, cara. Escutei o João muitas vezes na rádio. É mesmo? Eita, muito. Quem sabe em breve a gente não volta lá a fazer também as participações. Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui, eu falei pro Wagner, né? A gente é amigo há muitos anos, trabalhamos juntos em alguns projetos que a gente tem com o pessoal da Valor. Eu falei, cara, aquele podcast está muito legal que vocês estão fazendo, tô vendo o material, o conteúdo, indico para as pessoas e o dia que vocês quiserem me chamar, que massa, com o maior cara. prazer. Então eu me convidei para estar aqui, com o maior prazer. Mas eu achava muito legal, cara, na época do rádio, que eu escutava o João, porque essa parte de conhecimentos gerais, né, João? Você sempre dedicou muito, né, a buscar, né, conhecimento e tal, porque cara, na verdade, você saia super bem. Porque, querendo ou não, cara, é um bate-bola muito rápido. Eu não sei porque se existia alguma preparação antes, tipo de pautas, etc, do que ia ser apresentado ali, mas eu achava muito legal, cara, a dinâmica, né, cara? E eu achava, pô, o João tem Na verdade, uma coisa puxava a outra. Como eu era advogado, né, a advocacia, ela tem muitas limitações de publicidade. Tem. Né? É um mercado muito diferente. A gente não pode botar uma propaganda na televisão, fazer uma promoção, esse tipo de coisa. Captar cliente diretamente a captação não de pode. clientes ela é muito da questão do quê? Do know-how, de um congresso que você participa, de um programa como esse que você... E assim, o que eu comecei a imaginar? Eu vou atingir um mercado melhor se eu participar de um programa como esse, ele vai me forçar a ler sobre atualidades. Pô, estar legal. sempre por dentro. E isso vai influenciar na minha atividade profissional. Então,
o caminho foi um pouco inverso, mas sempre foi uma paixão, comunicação. Pô, mas foi. que massa, cara. É inteligente pra caramba da sua parte, né? Porque realmente a advocacia não pode fazer publicidade direta, de captação direta. Perfeito. A gente tem alguns advogados e é uma luta, né? E a própria Yolanda, minha esposa, é advogada, não pode. Diferente, por exemplo, da Valore, né? Que faz uma campanha de tráfego para captar cliente. E você foi captar cliente de forma indireta, expondo a sua imagem, né? Exatamente. É desafiador, porque como eu falei, eu cheguei à Interativa numa época que a discussão política já estava muito aflorada, como ainda é hoje, né? Já nessa polarização. Era o Pablo já participava? Já, Pablo Costa, só que o Pablo participava do programa do meio-dia, que era o Papo Cabeça. São 3 plataformas, né? Uma das 8 às 9, que eu esqueci agora o nome de cabeça. O Papo Cabeça do meio-dia, da hora do almoço, de vez em quando eu ia, né? E o das 6 da tarde, né, que é o DQD. Então o Pablo era mais do horário do almoço, o Henrique Morgantini participava no meu horário. Ficamos muito amigos, inclusive, nessa época aí. Ele tá na parte da manhã agora. Tá. Quando eu vou de manhãzinha pra academia, eu sempre vou escutando, às 5h40, 6 horas. Acho que começa às 6. O Zé Luiz, né? É o Zé Luiz. Zé Luiz, aí o Zé Luiz e o sobrinho dele, o Henrique Morgantini. Aí o Pablo Costa Henrique tá participando agora. Henrique Augusto, desculpe. Sim. Pablo Costa tá participando agora pela manhã. Então foi bem desafiador, cara. E é bom que você se mantenha atualizado. É um crescimento pessoal, acima de tudo. Você sente falta disso? Sinto falta, por isso que eu tô retomando agora esses projetos. Né? Tá. Você pensou em seguir, tipo assim, João, carreira independente, assim, de ser comentarista, carreira mesmo de locutor, rádio? Na verdade, não como locutor de rádio. Quando eu procurei a Interativa, eu já tinha esse projeto de a médio prazo, buscar uma oportunidade na área. Só que você tem que ser visto já, né? Pelas pessoas que estão no mercado, nesse nicho, né? O Sport TV fez uma campanha chamada Passaporte Sport TV uma vez. Que ela captou caras, tipo assim, não necessariamente de indicação, foi um processo seletivo mais macro, que você mandava vídeo de você narrando um jogo, fazendo um comentário. Bacana. Eu fui pra casa do Diogão Castro, você conhece muito também, amigo nosso comum, e gravei, cara, vídeos, participei. Eu acho que eu passei pra segunda fase, aí depois a coisa não foi pra frente, até porque o jornalista, a formação de jornalista, fazer jornalismo, ela não é um pré-requisito para você desenvolver o ofício, só que ela é muito determinante tecnicamente. Então quem faz, obviamente, está na frente, é mais profissional, né? Senão fica uma coisa muito amadora. Então, como eu nunca fiz o jornalismo e dediquei ao estudo mais profundo, digamos assim, eu fiquei pelo caminho, mas ao mesmo tempo, cara, no amadorismo que eu busquei, eu fiquei praticamente 3 anos também. Pra mim foi muito legal. Tem uma história, acho que o William Bonner não é formado em jornalismo, né? O pessoal fala, sério mesmo? Eu não sei tanto que na época que acho que começou a ter uma discussão de obrigar todos os jornalistas até a faculdade de jornalismo, aí o pessoal falou, a Globo não vai deixar porque o Bonner não é. Não sei se ele fez depois, mas time tinha essa conversa. João, essa parte de comunicação, eu te conheço tem muitos anos. Se você me perguntar se eu recordo 100% para afirmar que você era um cara 100% comunicativo, sim, eu não vou saber falar, mas eu lembro que você nunca teve problema com isso. Sim. Isso é seu ou você desenvolveu uma habilidade? Desenvolvimento. Eu sou um cara que sempre gostei de me comunicar, sempre fui muito sociável. Já trabalhei com eventos, você lembra também. Sim. Foi uma das coisas que eu fiz na vida também, dentre várias. Só que eu tinha uma trava. Cara, eu acho que a gente veio de uma geração ainda, foi a última geração que na juventude ainda era muito presa naquela coisa da engenharia, da medicina e do direito. A nossa geração foi a última que encarou esse bloqueio, né? Então eu achava um pouco ridículo buscar viver disso. A minha faculdade, eu fiz vestibular de Direito e em segunda opção jornalismo. Já era para mim um sinal do que eu queria, digamos assim, do que eu tinha também aptidão, né? Passei para Direito, obviamente, que é um curso que traz muitas possibilidades também. É um leque realmente maior profissionalmente falando, mas sempre foi uma paixão. E eu fui desenvolvendo, primeiro na faculdade de Direito, né? Sua esposa é advogada, você comentou, né? Então, assim, cara, você faz um tribunal do júri simulado, você participa de uma audiência simulada, então ali você começa a entender qual que é a sua vibe. Legal. Entendeu? Pô, minha vibe é essa aqui, não é peticionar de repente, eu gosto de audiência, eu gosto do confronto, do enfrentamento em palavras, digamos assim. Então ali eu fui me desenvolvendo e entendendo que aquilo era a minha identidade. E a maturidade traz o resto, né, Vagão? Maturidade, aí você entende que é o seu caminho, né? E mais cedo ou mais tarde ele acaba aparecendo para você, não tem jeito.
Legal. Então, você, se tivesse seguido a carreira como advogado mesmo, você acha que essa pegada do cara que vai lá na frente, lá do juiz, lá do criminalista, pá, você acha que você... É um caminho. Eu cheguei a fazer tribunal do júri, inclusive. Você fez júri, cara? Fiz júri. Você chegou a atuar como advogado criminalista, Sim, então? sim. Só que o júri que eu fiz, eu fui acompanhar um advogado que assumiu um homicídio lá em Jataí, e eu pedi para ir junto. Então ele era o titular da ação, inclusive eu fui como voluntário, mas eu falei. Você falou? Falei. Cara, foi um caso de muita repercussão na cidade. falar... Mataram um pastor lá na época, né? E eu quero ir, eu quero ter essa experiência. Então foi pra mim, tudo isso foi me desenvolvendo. Cara, eu admiro assim, né? O advogado criminalista que pega a júri, bicho, o cara tem que ter peito demais. Muito. Porque, porra, você vai defender, às vezes, um cara que pode, né? A gente foi assistente de acusação, na verdade. Então, a atividade advocatícia que nós fizemos naquela oportunidade foi ajudar o promotor. Vocês foram ajudar o promotor. A condenar. Aí eu acho que é pior ainda, entendeu? Que aí que o outro cara vai ter. Eu tive medo de dormir na cidade no dia. Eu admito. Não, eu tenho. Medo. Você dormiu lá? Dormimos porque terminou 2 da manhã. Já tá louco, E já tá aí, a gente não vamos dormir aqui. Só que eu fiquei pensando nisso que você falou. Pô. Eu tenho o Tomás ia vir aqui, ele é promotor em comarcas Tomás do interior. Leonardi, Conhece? amigo e cliente. Ah, pronto, então, maravilha. Meu brother. Tomás é meu cliente. Eu tava falando com ele agora, inclusive. Da hora, você faz lá o trabalho na Hora H? Na Hora H, exatamente. Melhor curso que tem hoje aí. Inclusive estão lançando aí. Ele ia vir, Tomás ia vir. Ele, o sócio dele, o Alan, imagina como ia ser engraçado. O defensor público e o promotor discutindo. Mas aí, enfim, ele é promotor numa cidade, no interior, e ele não dorme na cidade quando ele vai pra lá. Bom, não vou falar porque depois também é sacanagem, né, ferrar o cara. Mas enfim, ele não dorme na cidade. Mas justamente por conta disso, né, cara? É o receio que tem, né, velho? Insegurança. Não, sim, é uma coisa que é muito pessoal, aflora mesmo. Nossa. Você chegou a advogar, então? Sim, 9 anos. Advogou por 9 anos? Advoguei por 9 anos. Então, toda essa trajetória que eu contei para vocês agora na comunicação, ela, ao mesmo tempo, eu advogava, porque o pão vinha da advocacia. Né? A comunicação, ela nunca foi a protagonista financeira da minha vida. Entendi. Eu tinha um ganho financeiro, só que nunca o maciço. Então, eu continuei advogando. Em 2015, eu tomei essa decisão de começar a mudar minha trajetória profissional. Até então, eu só advogava. Eu formei em 2011, fiquei até 2014 trabalhando em outros escritórios. Em 2014 eu abri o meu escritório, né, com meu sócio, que é o Mauro Zicané, também amigo do Vagão. E aí, cara, em 2015 eu resolvi. Em dezembro de 2015, eu falei, eu vou começar a entender qual que é o meu caminho. E aí eu me abri para esse projeto da comunicação que me trouxeram até onde eu estou hoje, inclusive. Entendi. Por tabela eu fui indo para um lugar, indo para o outro, até eu sedimentar minha carreira. Quando você advoga hoje ainda, não, né? Não. Hoje eu sou licenciado. Tá, quando você advogava, sempre foi criminalista, não? Não. Eu sou especialista empresarial pela FGV. Tá. Fiz criminal, eu fiz minha segunda fase no ABEM criminal, né? Porque você escolhe uma área para a segunda fase da prova. E eu sempre tive muita facilidade pela matéria em si. Então, estrategicamente, eu fiz criminal. Não porque eu queria viver do criminal, né? Mas cheguei a fazer porque no começo, cara, se o cara chegar aqui, não, eu tenho um caso de família, você pega. Criminal, você pega. Não, empresarial. Aí depois você vai entendendo justamente que você se especializar é um caminho que vai te trazer um sucesso a médio e longo prazo. Né? Mas no começo é natural que você queira abraçar o mundo. Então fiz criminal, fiz júri, advoguei para a Associação da Guarda Civil Municipal. O presidente na época era o Romário Policarpo, que hoje é presidente da Câmara. Eu tive a experiência de lidar com ele, que é um cara, assim, um cara guarda municipal. Estar onde ele está hoje é um feito muito grande. Legal. É um feito. O cara realmente trabalhou, assim, é um trabalho que chama atenção do ponto de vista estratégico. Nesse meio do caminho, em algum momento chegou a se envolver com política ou não? Não, cara. Diretamente? Diretamente não. Indiretamente, sim. Eu tenho família de pessoas que se envolveram já em algum momento. Meu avô foi prefeito interino de Goiânia. Interino. Ele foi secretário da Saúde no governo, prefeito na época era o Francisco de Castro, tem muitos anos isso. Pra você ter noção, meu avô estava quando asfaltou o setor marista, tem muitos anos, né? Então, assim, tinha uma veia, só que eu nunca me interessei em diretamente me envolver. Entendi. Já participei da campanha por amigos, a gente tem muitos amigos na política. E a gente acaba se envolvendo assim, cara, mais pelo interesse de conhecer, de estudar sobre. Agora, candidatar, participar de uma campanha full time, nunca tive essa experiência, não. Entendi. Mas estudar, a gente sempre estuda. Ô, João, na parte da comunicação, voltando um pouco,
Que desafio que você teve, assim, que você encontrou? Você falou que foi um desenvolvimento, você desenvolveu uma habilidade, né? Passar de tempo. Qual foi o maior desafio que você teve? Cara, eu tive que, um certo momento, falar em público e aquilo me confrontou bastante. Eu tive que dar um jeito, mas tem alguma coisa que te marcou? E como é que você saiu da situação? Qual foi esse gatilho que você usou? Como é que foi? Cara, a comunicação, quando a gente estava falando da época da rádio interativa, era mais desafiador nesse sentido. Porque tudo que envolve você se posicionar, por exemplo, em política, você tem sempre um antagonista do outro lado que pensa diferente de você. Então, assim, por óbvio, o que dá, digamos assim, audiência nesse tipo de programa são as diferentes opiniões, até um pouco afloradas de vez em quando. Sim. E eu, como advogado e querendo atingir um mercado, digamos assim, pulverizado, eu não poderia... Você tem que ter muita sabedoria para escolher palavras e ter muita maturidade emocional. Sim. Isso me faltava muitas vezes enquanto advogado. Entendi. Assim, eu sou um cara que sou muito comunicativo, mas sou um pouco genioso. Eu tenho alguns traços de característica que eu tive que me desenvolver para que profissionalmente eu não tivesse problemas de aceitação, digamos assim. Não era nada tão grave, mas ao mesmo tempo poderia influenciar. É a maturidade. Você vai entendendo como você vai abordar certos assuntos para que, digamos assim, não é ficar em cima do muro, não é isso. É você se posicionar, dar a sua opinião, só que ao mesmo tempo de uma forma inteligente. Legal. A gente tem que ser comercial na vida. A gente se vende o tempo todo. Você se vende, eu me vendo. E a gente atende desde o cara que fala que o Bolsonaro é genocida, desde o cara que é Bolsonaro até a morte. Estou dando um exemplo do Bolsonaro aleatório, inclusive, tá? Mas, enfim, é isso. Então, esse foi o maior desafio. Você, quando colocado na parede com uma opinião que é, digamos assim, polêmica, saber contemporizar e dar dados mais técnicos. Por isso o estudo que eu falei de conhecimento geral. Não é só você aparecer lá e falar o que te dá na cabeça do negócio que você leu semana passada. Você tem que estar atualizado para você ter. Se você tem dados, tem um raciocínio, tudo fica um pouco mais aprazível. Quanto à parte esportiva, cara, já é um negócio mais que envolve lazer. Mais fácil. Mais fácil, que por mais que, obviamente, você fale do mal de um time do fulano ou do Deltrano, é uma coisa mais contornável. As pessoas depois pensam assim, isso é besteira. Influencia menos no cotidiano delas. Se influencia menos, é mais fácil de você, às vezes, ter um outro posicionamento. Às vezes um pouco mais cômico, uma sátira, uma coisa mais, assim, digamos, comercial nesse sentido. Então, o desafio é esse. O desafio é você entender, como diz a música do Charlie Brown Jr., tem que saber chegar. Qualquer lugar tem que saber chegar. Mas a verdade é que o jornalista esportivo, acho que ele toma mais porrada do que o jornalista político, né, cara? Muito mais, só que é mais brando. Por mais que tenham casos emblemáticos, obviamente, que descamba para um discurso de ódio. A gente tem vários. Todo mundo lembra do caso do Valério Luiz. Sim. E tem alguns casos graves. Quando você vai para grandes centros também, por exemplo, se eu fosse comentarista esportivo em São Paulo, no Rio, eu teria que me posicionar de outra forma. Porque a cobrança lá é outra, de torcida. Então, vocês estão entendendo? É uma coisa muito individual e a gente está num cenário onde as pessoas pegam um celular hoje, anônimo, e vão lá e falam o que quiserem. A gente está num ambiente meio terra de ninguém, nesse sentido. Então, o desafio é você ter maturidade emocional para se preservar, ao mesmo tempo não ser um cara isentão, digamos assim, e deixar sua marca, né? É desafiador. Mas essa fase de comunicação me fez evoluir nesse sentido. Você sofria ataque em rede social? Muito pouco. Muito mesmo? Pouco. Mas já sofri. Mas muito pouco. Justamente, talvez hoje mais ainda eu me preservo mais. Não, mas fala assim, na época que você fazia parte de comentarista ali, participação nas rádios... Cara, mais na época do DQD da Interativa. Tinha um pouquinho mais de problema nesse sentido. Entendi. Um pouquinho mais de pessoas que levavam mais pessoal. Cara, pois é, e saber lidar com isso é difícil demais. É difícil. Você vê, cara, que por mais que as pessoas tentem separar aquilo ali, né, cara, não deixar o psicológico abalar a vida pessoal, não conseguem, né, cara? Vários casos você vê de pessoas que entram em depressão, quer sair de rede social, cara. Não sei o quê, só por ataques, né, que sofrem ali, né, cara? É por isso que assim, né, não é defendendo nenhum político nem outro, mas se você for pegar desde Lula, Dilma ou Bolsonaro, o número de ataque que eles recebem na internet, os caras conseguem ainda, né? Cara, você adoece. Você adoece. Pega um Caiado da vida, por exemplo, os governadores mesmo, prefeito, quem toma decisão, cara? É por isso. Vocês perguntaram agora há pouco se eu já pensei em seguir carreira política, o porquê não. Tá aqui o motivo, vocês já acabaram de falar. Você deu um exemplo legal, cara. Eu não teria estômago, talvez. Eu acho que não teria. É uma exposição muito grande, né, cara? O filho do Caiado morreu e tem gente que foi falar que foi merecido, entendeu? Então, mano, é muito louco isso, né, velho?
As pessoas, elas tomam uma tipo assim, é como a gente está falando de discurso de ódio. Ele transcende a questão do que você acha certo ou errado. Ele vai pro pessoal, tipo assim, eu odeio essa pessoa e eu desejo tudo de mal para ela. Assim, cara, isso eu acho que eu acredito muito em energia, já não vai descambar para essa parte aqui, senão nós vamos parar numa discussão muito mais ampla, mas eu acredito muito nisso e procuro me preservar. É característica de cada um, quem quer pagar o preço de estar numa carreira dessa ou não, né? Bem diferente. Exatamente. Cara, vamos falar um pouco da sua atual carreira profissional. Opa, tamo aí. Da importância que você vê hoje, o João, nos seguros. Assim, eu preciso nem falar, né, cara, que a gente passou uma situação com um parceiro bem próximo aí. Claro. E foi um susto e serviu de exemplo pra gente, né? Mas eu queria que você contasse, cara, pra nós, como é que é essa experiência que você vive aí no seu cotidiano em relação a isso. Cara, é engrandecedor em todos os sentidos, velho. Foi assim, um life-changing, que a gente pode dizer, na minha vida. Então, assim, hoje eu sou corretor franqueado da Prudential, né? Uma experiência que começou justamente por amigos em comum que indicaram. E, assim, hoje a importância do seguro de vida em planejamento sucessório, em planejamento pessoal, ela é inegável. E quanto mais você atua no mercado, mais você vê isso na parte. Como você deu o exemplo, né, de um amigo próximo nosso que teve essa experiência. O brasileiro ele não era acostumado até então a pensar nisso de uma forma pelo menos profissional. A gente tinha muito seguro como reciprocidade de relacionamento dos bancos. O gerente não era treinado para falar os pormenores também, porque é algo muito amplo e muito cheio de melindres, digamos assim, e as pessoas não tinham geralmente boas experiências nesse mercado. Então é bem desafiador que uma empresa multinacional entrasse aqui e mudasse esse panorama de um dia para o outro. Foi um trabalho que foi sedimentado, né, durante mais de 40 anos, falando de Brasil, né? Cara, aí eu me sinto... Parece que tudo que nós conversamos até agora me preparou para eu estar no momento que eu estou hoje. Legal. Eu acho que essa é a grande bagagem, assim. Eu não conhecia a empresa até então, quando eu fui chamado. Primeiro eu comprei, né? Eu me tornei cliente. Um ano antes eles me convidarem para, na parte profissional, participar. Então eu vi importância, só que eu não conhecia o produto a fundo. Eu sabia que era importante e era bom, por recomendação das pessoas. Isso aqui é bom, é importante ter. Mas conforme você entende mais as ferramentas que isso pode facilitar a vida das pessoas, na questão sucessória nem se fala, e na vida pessoal mesmo, cara, de padrão de vida e manutenção de padrão de vida e outras coisas acontecendo no sinistro são imensas, sabe? Então eu sou fascinado, tenho muita convicção, já tenho mais de 3 anos de carreira na área, sou licenciado em advocacia hoje, então resolvi realmente dedicar exclusivamente a isso e me vejo fazendo isso aqui por muitos anos. Legal. Se Deus quiser. Você falou uma coisa que é verdade, né? Acho que o maior problema que talvez que vocês tinham que enfrentar era a desconfiança, né? Sim. Pela experiência ruim que as pessoas tinham com esse seguro de banco. Eu estava comentando com o Vagão que o meu pai ele tinha seguro de banco e ele teve um AVC. E já tem uns 3, 4 anos isso, nunca recebeu. E para ele tentar receber, ele tinha que escrever carta de próprio punho e mandar pelo correio. Entendeu? Olha que absurdo. E a pessoa que teve um AVC. É. Não preciso nem falar. Uma das maiores sequelas é a perda motora. Então, esse tipo de experiência, que o mercado... Tudo que você vai vender que não é tangível é mais difícil, por natureza. Se eu for vender essa água aqui, você está vendo, você está com sede, tem uma necessidade natural. A pólice, até então, é um pedaço de papel. Exato. Ela é intangível, é uma promessa, está vendendo uma promessa. Né? E eu tive a experiência já de pagar benefício. E é aí que a convicção vem. Você está vendendo uma promessa e torcendo para o cara não precisar usar. Exatamente. O seguro hoje tem uma amplitude até maior do que a questão médica, né? Da aplicação tão somente por questão médica. Tem uma parte que é vitalícia, tem outras aplicações também, mas enfim. A convicção ela tem maior quando você tem que pagar o primeiro benefício. É bom, né, cara? Cara, é engrandecedor. Eu já paguei 2 por câncer, paguei alguns de internação, e você olhar na cara da pessoa, tipo assim, você cumpriu o que prometeu, mesmo que para a pessoa não seja o determinante para a vida dela, ela ficou grata já e já foi uma coisa que ajudou. Eu acho que esse diferencial de a pessoa precisou e ela não ter que ligar num lugar, mas falar com um cara que vendeu. Exatamente. Porque qualquer negócio, o problema é esse. O vendedor vem, me vende e depois eu tenho que... Telecom, por exemplo. O cara me vende o pacote de internet e depois eu tenho que ligar lá para reclamar e aí é outra história. A gente costuma brincar que a gente afasta o telemarketing desde a primeira ligação. Então é venda por recomendação, eu pego informações prévias do perfil. Cara, como é que vocês fazem para vender? Porque
qual que é o melhor canal de aquisição de vocês hoje? Life Planner, sem sombra de dúvidas, que é o que nós representamos. É um trabalho mais personalizado e por recomendação, né? Então, cara, a prospecção ela é feita dentro da sua carteira de clientes, de novos clientes e pessoas novas, nichos novos, né? Pode perguntar. Não, eu entendo, só que assim, a indicação é uma parada que, show, é a melhor forma de vender, mas é muito difícil conseguir uma indicação. As pessoas não gostam de indicar. Existe uma metodologia que vocês... Existe um treinamento, a gente... como é que é o método da Prudential, tá? A gente entra, tem um treinamento específico para você começar a comercializar e semanalmente existem treinamentos também. Uhum. Então a gente compartilha muita experiência. Existem técnicas de pegar a recomendação. Eu não simplesmente peço, me indica aí. Wagner. Escreve meu nome aqui de para baixo. Wagner. Aqui, ó. Vou escrever. Ó, aqui até errei o N, você me deixou nervoso. Faltou só o N que foi errado. A gente aprende a escrever de cabeça para baixo. Foi quase. Foi quase. Respeita. Você pode ter técnicas que a pessoa vai se sentir mais à vontade. E óbvio que tem perfis e perfis de cliente. Tem alguns que não passam as recomendações conforme você pede. E aí você vai trazendo uma linha de confiança para que ela fale, isso aqui é bom, eu quero que meu pai tenha, eu quero que meu irmão tenha isso aqui, eu quero que o meu tio... Então a gente, assim... Eu não digo apelativo, mas a gente vai muito para esse lado. Cara, o que você conheceu realmente fez sentido? Quem você quer que tenha a oportunidade de conhecer esse tipo de produto? Então, tem técnicas, né? Tem várias técnicas que a gente vai Essas trabalhando. técnicas, o foco do atendimento de vocês é sempre vender a marca, o produto ou vender você? Primeira pessoa compra você. Primeira pessoa... Antes de tudo. Primeiramente você, se ela não gostar de você, já era. A gente costuma brincar. Né? E depois ela compra a robustez que a empresa tem, sem sombra de dúvidas. E depois o produto. Então, porque o produto, e o que a gente tem de lastro bacana? O produto ele tem um feedback bom quando as pessoas precisam. Isso é bom. E obviamente que é o que sustenta a venda. Mas primeiramente a pessoa compra você, sem sombra de dúvidas. E você acha que isso daí é para qualquer coisa? Ou só para seguro de vida? Não, para qualquer coisa na vida. Para qualquer coisa na vida que você for vender ou que você for fazer, você tem que se tornar a excelência no atendimento. Legal. Então, eu costumo falar assim para o meu cliente, Wagner, a partir de agora, seja um sinistro, se seu cartão de crédito clonou e você vai trocar, é comigo que você vai falar. O maior diferencial que eu tenho, eu até faço assim, ó, queria que você fechasse, a gente apresenta um folder e tal, queria que você fechasse, por favor, esse folder. O maior diferencial que você tem é o atendimento que nós vamos oferecer a você. Sempre 24 horas por 7 dias da semana. Você não descansa? Descansa. Mas a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto conosco. E, enfim, o maior diferencial que você pode dar é o seu atendimento e as outras coisas são consequências e, obviamente, também são muito importantes. Né? Queria te fazer uma pergunta agora. Esse comprar você, em que sentido? Confiança, credibilidade, know-how do produto, sinceridade e transparência o tempo inteiro. Pro bom e pro ruim do que o produto tem. Certo. E ser sincero. Por exemplo, é muito natural que as pessoas comparem outros produtos do mercado, como vocês enfrentam isso aqui, inclusive. Claro, né? A taxa dali é melhor, a taxa daqui é pior. Então, você conhecer concorrência e ser sincero com o seu cliente. O que é vantajoso ou não para ele. Dentro da estratégia que ele tem. Como o trabalho é personalizado, muitas vezes vai poder oferecer uma parte do que ele precisa. E vai ter que haver uma complementação e nem sempre você pode oferecer. Então, essa transparência, ela traz credibilidade e o resto anda sozinho, sem sombra de dúvida. Que legal, cara. Porque, na verdade, quando você falou de compra você, eu vejo que vocês têm um padrão. Sim. Né, em tudo, se vestir e tal. Eu acho que isso também faz parte do conjunto. Claro. Anda junto, né? E teve uma época que eu falava isso aqui, eu era bastante questionado, cara. Inclusive por alguns amigos aqui que você conhece, internos aqui da Valore. A gente estava na área comercial, na frente comercial, acaba que no começo todo mundo fez um pouco do comercial aqui, precisava, né, cara? Claro. Todo mundo dedicar ali na frente comercial mesmo. Todo mundo era barba, bigode e cabelo. Todo mundo fazia de tudo, cara, aqui dentro, você sabe disso. E no começo, quando a gente estava na área comercial ali, atendendo, no campo também, eu falava para os meninos, cara, é essencial que a gente tenha arrumar, esteja com a apresentação legal, né? Porque o cliente vai te olhar, o cara vai... Claro. Pô, vai, é a primeira impressão. Primeira impressão. Primeira impressão. Pode dar certo, não estando assim? Pode, mas você vai gastar muito mais energia. Você vai gastar mais energia, mais tempo para você convencer o cara, né? Porque ali você vai ter que perder no mínimo 20 minutos convencendo o cara que você tem
Tem alguma coisa para poder passar para ele de vantajoso? Estudos dizem que os primeiros 5 minutos são os mais determinantes. E tem um ponto, né? Vocês vendem não vou falar para quem tem dinheiro, mas tem que ter condição de... Uma condição financeira boa para conseguir pegar o plano, né? A gente hoje tem uma capilaridade de produtos, pelo menos, principalmente de 3 anos para cá, um pouco mais democráticas, entre aspas. Só que, obviamente, que esse público A hoje é a nossa expertise. Sim. O Guilherme, meu Guilherme lá, ele estava semana passada no Rio num curso que era até o que eu tinha que ter ido, mas o Covid não deixou. E tava aquele Augusto Braga, sabe? Do mercado imobiliário. Acho que era do Pablo. Hã? Fala isso pra ele vai ter um infarto lá, cara. Porque vai no curso do Pablo Marçal, a gente tá louco. Não, eu sim. Vocês estavam fazendo negócio do lançamento da campanha dele. De quem? Não, vocês não estavam no lançamento da campanha dele? Do Pablo Marçal? É. Tá doido, cara. É seu candidato? Não. Não, então você não vai votar nele, você assumiu aí. Sacanagem. Mas você sabe quem que é esse Augusto Braga, não? Não. Você conhece Augusto Braga? Cara, sinceramente, não conheço. Augusto Braga, ele é um corretor do Rio de Janeiro que ele é especialista em alto padrão, um careca, mas o cara só pega umas casas... eu sei, da roupa apertada? É, esse mesmo. Torão? Agora que você Você falou, tá falando já... de você? Não. Tá, foi mal. Sei quem que é. É verdade, exato. Cara, e aí o Augusto Braga, ele falou, meu, o cara que tem sucesso, ele quer andar com quem tem sucesso, entendeu? Então, assim, esse cara do alto padrão, ele vai olhar o que você tá vestindo, o que você tá andando. Não, mas é o seguinte, o João falou tudo, é um conjunto, sabe por quê, Bruno? Não adianta você chegar bem vestido, e cagar pela boca. E na hora que você abrir a boca, esses caras falam charlatão. É verdade. Charlatão. Esse cara Gente, Augustinho Carrara. Malandro. Malandro. Pois é. E a gente costuma brincar dentro do que você falou. Gavião anda com gavião. Então é mais ou menos isso, né? As pessoas bem-sucedidas querem fazer negócio com quem é bem-sucedido. Normalmente se pega uma referência, né, João? Vem por uma referência. Claro. Vem por uma referência e facilita. Sim. Mas aí dentro do que você falou, vem o que ele falou, cara, que tá no atendimento deles, a transparência. A transparência vai falar se o cara é charlatão, se o cara só tá de pose bonitona. E não adianta, cara. Nesse tipo de mercado, a verdade aparece muito rápido. Se o cara vendeu de uma forma não ética, vai aparecer. Né? E assim, a notícia ruim corre muito rápido. Então vale a pena de fato. Hoje o conhecimento das pessoas com tudo, ele é mais... As pessoas têm mais acesso à informação. A gente pode questionar que o pessoal tem preguiça de ler ainda, né? Mas assim, o volume de informações está mais ali. O pessoal às vezes abre o Instagram e já tem ali uma caixinha de não sei o quê, falando de seguro ou de outro assunto. Então não é nem positivo. A gente está mudando uma cultura no Brasil que vem aperfeiçoando bastante. Né? É um elemento transformador. Vamos fazer da forma certa que tem chance de ser muito mais perene. Né? Dentro da Prudential, vocês têm alguma cultura para venda ruim? Existe alguma... A gente tem um departamento de compliance. Né? Tipo assim, cada venda passa por 2 ou 3 estágios de... Digamos assim, a gente tem as red flags também, na hora da venda, alguns sinais de que o cliente pode estar querendo se utilizar do produto para outras finalidades, né? Lavagem de dinheiro, por exemplo, e qualquer outra atividade que pode ser criminosa. Então a gente tem um departamento que olha com muito cuidado e dá um feedback para nós do campo, digamos assim, constantemente. Isso acontece. Legal. Você quer mais uma vez o Matheus. Sempre no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Olha, eu mandei te chamar, viu? Não quiseram, viu? Só para você saber. Tamo junto. Mas, JP, além disso, existe alguma coisa por aquela... Não sei se existe esse tipo de cultura na Prudential, mas às vezes a gente vê em empresas, né, Vagão? Assim como já aconteceu, a gente viu aqui já lá atrás, né? Aquela venda ruim pelo vendedor, né? O vendedor precisa de bater meta, então ele coloca qualquer coisa dentro da empresa, né? Existe essa cultura dentro da Prudential? Existe alguma coisa que pega o cara que tenta fazer isso? Sim, claro. A gente teve alguns casos, né? Como eu falei, do departamento de compliance, inclusive em que clientes que foram lesados por uma venda que foi, digamos assim, ardilosamente falada de outra forma e que ela inclusive reembolsou o cliente. Tiveram vários casos que a gente ouve falar, inclusive ser noticiado aos franqueados, né? Para que se estimule boas práticas de mercado.
E também tem a SUSEP, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza a nossa atividade de previdência e seguro de vida no Brasil. Então, ela tem uma natureza jurídica de agência reguladora. Você tem que ter SUSEP? Tem que ter SUSEP. Ah, não sabia. Fazer prova de SUSEP, tudo. Não sabia, não. Tem que ter SUSEP. Vocês tinham que ter SUSEP. Tem que ter SUSEP. Ah, boa. Então, a SUSEP também, obviamente, se liga nas boas práticas. Os produtos têm que ser regulamentados e aprovados pela SUSEP. E essas práticas dos corretores também, por óbvio, administrativamente podem sofrer sanções pela SUSEP ou até criminalmente, dependendo do que for. Ah, entendi. Né? Tem muitos casos famosos aí, não só da nossa empresa. João, captação. Se você pudesse dividir em percentual, quantos por cento vem por indicação, quantos por cento que você hoje capta no mercado por conta própria? Como é que funciona isso hoje? 95% de indicação. De indicação, 95%. João? A lista fria é muito mais difícil de você... No nosso mercado, muito mais difícil de você fazer virar negócio. Entendi. Porque a lista fria, você liga para um cara que não está avisado que ele vai receber o contato. Não procurou ter interesse sobre e não perguntou para ninguém sobre ele ter um briefing. Para um produto dessa natureza, mais uma vez, ele é um pouquinho mais assim, avesso. As pessoas não acordam querendo comprar um seguro de vida de forma alguma. Pô, hoje eu vou comprar um seguro. Sim. É uma coisa mais induzida, a gente tem técnicas de despertar essa necessidade, por óbvio, é tudo. E, obviamente, tudo começa pelo recomendante. Ele é o meu primeiro elo de venda. Quando a lista é fria, eu procuro formas de esquentar aquele contato. Então, por exemplo, João, aqui tem uma lista que eu prospectei de médicos que trabalham em tal hospital. Eu vou procurar saber naquele hospital quem é cliente. Para eu já citar para ele, o doutor fulano, Deltano, o senhor conhece? São nossos clientes, entendeu? Então eu queria apresentar, vamos marcar um horário, enfim, aí a mágica vai acontecendo. A assertividade da lista fria é muito menor. Então por isso que ela não se torna tão interessante, porque a assertividade é menor, né? Muito menor. Recomendação é realmente o canal. Por isso que a gente tem campanhas lá, assim, semanalmente a gente troca ideias para fomentar esse tipo de prospecção, que é a mais assertiva, sem sombra de dúvidas, para a gente. Em relação a nichos de mercado, Nicho de mercado? Vocês tem algum mercado que vocês são mais atuantes ou não? Não tem um específico, tá? Tem alguns que são mais compradores pela natureza, né? De empresários de diferentes segmentos. A área da saúde, Eu ia geralmente. perguntar exatamente a área isso. da saúde. Primeiro porque a área da saúde, ela tradicionalmente tem um ticket médio mais alto, uma remuneração mais alta. E segundo porque ele já tem um pouco da noção do que acontece na parte médica. Então quando a gente vai conversar dos efeitos de um AVC, dos efeitos de um câncer, dos efeitos de uma internação, eles vivem isso diariamente. Então é um mercado que é mais comprador. Só que é um mercado um pouco mais inacessível também, porque Os caras não têm tempo. os caras fazem né? plantão, recebem inclusive muito representante também da indústria farmacêutica, então eles geralmente são um pouquinho mais inacessíveis, só que são mais abertos a escutar. Mas empresários de várias áreas, cara, até pelo que eu falei, como o seguro de vida hoje é uma ferramenta muito eficaz para sucessão, tendo em vista que é isento de inventário, de imposto de renda e TCMD por lei, inalienável e intransferível também, essas propriedades tributárias elas vêm cada vez mais chamando a atenção dos empresários também, de vários segmentos. Ou seja, se está livre de inventário, é melhor eu ter seguro de vida do que patrimônio. Para você planejar sucessão, sem sombra de dúvidas. Porque quem concentra só na questão patrimonial, sem planejar a sucessão, é o famoso para os descendentes, ganha, mas não leva. Porque às vezes 15% a 20% do que deixou-se de patrimônio é de imposto. Vai para o advogado, vai para o governo. Cartório, advogado, TCMD, que é o causa-mortes. A alíquota do Estado de Goiás é a maior do Brasil, 8%. Então, quem não planeja essa liquidez para que os descendentes tenham acesso, complica. Muita gente tem que abrir mão até de patrimônio para poder pagar a conta. Pois né? é, exato. Acontece demais muito, isso, né? muito, o cara para pagar um inventário. Mas aí as não é maiores taxado oportunidades nada. imobiliárias vêm daí. E aí não tem nenhuma taxação a nível de inventário, nada? O seguro, enquanto indenização, não. Ele tem natureza alimentar, que a gente chama, né? Então ele é de livre nomeação e, obviamente, não passa por essa questão tributária por esses motivos. Está lá no artigo 64, alguma coisa do Código Civil, não vou lembrar. Está me traindo aqui minha memória de advogado agora. Mas a gente faz um estudo disso, cara, inclusive dos tribunais brasileiros, semanalmente, decisões, para traçar paralelos para o cliente com outros produtos que o mercado, que até então tinham essa propriedade. Por muito tempo a Previdência foi intocável nesse sentido, hoje não é mais. Então a gente tem que fazer um estudo de interdisciplinar para poder atender hoje. É bem interessante pela parte do conhecimento, mas o seguro de vida cada vez mais, inclusive para clientes que vão fazer uma holding,
que é outra ferramenta muito bacana, tá? Que existe hoje para a questão de sucessão, para a questão de organização societária, só que muitas vezes o seguro ele é atrelado para facilitar a integralização e outros fatores, vários outros que a gente poderia comentar aqui até amanhã. É bem legal, cara. O seguro de vida hoje ele é bem amplo, né? Legal. João, deixa eu te perguntar, cara. O seu cliente que te procura hoje, ele procura com foco para fazer um seguro voltado mais para uma proteção patrimonial, igual você falou aí, para o cara que quer, às vezes, ali, vamos falar, fazer um consórcio a longo prazo, Perfeito. Né, que tem uma correção, você já me apresentou algumas vezes, ou é um cara que está mesmo preocupado com a saúde? Ele hoje, cada vez mais, eu percebo dele. as pessoas preocupadas com saúde. Tá? A Prudential, ela tinha uma atuação de mercado até 2014 muito voltada para a questão do seguro vitalício, que é o que você mencionou, né? Que tem uma rentabilidade IPCA mais 3% ao ano. Né? Hoje as pessoas procuram muito pensando também em saúde. Pelo que eu falei, a questão da pandemia deixou as pessoas mais sensíveis, sem sombra de dúvida. Mudou. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Então, tanto a parte patrimonial de sucessão, há uma procura, só que é uma venda muito mais minuciosa, mais vagarosa, é uma venda mais estudada, você se envolve um contador no processo de venda, um advogado, porque as partes têm que se comunicar. Só que as pessoas também procuram a proteção pessoal hoje. E não só de seguro para morte, proteção em vida também. Porque existe proteção em vida no seguro. Pô, então eu sou um cara solteiro, mas sou autônomo. Cara, você precisa. Se você parar de produzir, você para de ganhar. Então, assim, as pessoas estão mais conscientes, eu sinto. Então, a procura ela vem tanto de um nicho que você comentou quanto do outro. Qual que é o desafio? O corretor ele tem que ter a sensibilidade do objetivo comercial dele também. Eu sou um cara que ainda trabalho muito com volume. Então, eu alio esse atendimento da sucessão, da coisa mais minuciosa, com uma coisa que tem uma entrada mais, digamos assim, intuitiva, que é a questão da proteção. Então, na minha estratégia, hoje é como eu trabalho. Mas tem corretores que trabalham só com a questão da sucessão hoje. Né? E aí, tem um ticket bem maior. Tem um ticket maior, mas é uma venda com uma recorrência menor. Essa é a palavra. Duas estratégias ótimas. Aí eu já vim para o lado comercial. Até não sei se é isso que você queria que eu falasse. Fica à vontade, aqui é seu. Mas é estratégia e ao mesmo tempo atender o cliente. Show de bola. Né? Tem alguma coisa de idade, tipo assim, que é mais recomendado fazer um plano? Cara, quanto mais novo, melhor. Para ontem. Mas quando a pessoa fica mais velha, já é mais difícil fazer o seguro. Já é mais difícil, né? Passa por alguns crivos. O que compra seguro não é dinheiro, é saúde. É curioso isso, né? Porque a pessoa que já tem fatores de risco acumulados, para contratar é mais difícil, porque a gente tem uma aprovação médica. O seguro de vida, qualquer seguro de qualquer empresa, tá? Tem um documento chamado Declaração Pessoal de Saúde. Ali você declara seus antecedentes familiares e pessoais. Então essa aprovação é muito séria. Ela é a que vai dar celeridade ou não para o pagamento do benefício. Você mencionou o seguro de banco. Essa DPS ela era feita de uma forma não tão adequada antes. Ou seja, na hora do pagamento do benefício... Aí eles arranjavam um monte de coisa lá em cima disso. Matou a questão. Eu não precisei nem falar tanto. Até por questões éticas não é bom a gente falar tanto, né, Faz sentido. Dessa parte. Mas, então, esse documento, quanto mais novo você for, melhor. Guarda-chuva compra em dia de sol. Já dizia o Warren Buffett, né? Que é um cara que a gente tem muito como... Eu tenho muito como referência. Quando eu escuto ele falando uma coisa, eu escuto mais que qualquer outro guru de mercado que tem por aí. Que hoje no Instagram, pelo amor de Deus. Demais, né? Então você não comprou Bitcoin, não? Não comprei Bitcoin. E você falou um negócio interessante, porque eu vi um vídeo dele, cara, detonando. Eu nunca fui um cara tão entusiasta também. Não que eu me fechei. A gente escuta, até porque eu vi muito cara inteligente colocando a cara no Bitcoin. Só que eu sou mais conservador, eu acho, nesse sentido. Mas voltando à discussão, é isso. O mais cedo possível, o planejamento securitário ele é eficaz. E como ele é uma forma de consultoria, ele é meio camaleão. Então hoje você tem um contexto de vida, amanhã você tem outro. A gente, dentro do próprio produto que você contratou, consegue mudar prioridades. Quanto mais novo você for, mais fácil fazer isso tudo. Você falou, né, paga cara? mais barato. O que eu enfim. fiz lá é uma realidade. Agora tem filho, né? Às vezes você muda a cabeça. Muda tudo, cara. Você mesmo mudou muito sua cabeça de 3 anos pra cá com relação a isso. Você concorda comigo? Totalmente. E é natural. Não é porque você era ignorante, é porque você trouxe uma evolução
na sua cabeça. E começou até pela osmose. Me chamou de ignorante assim. Não, saca? Não, ao contrário. Com o peito do pé, assim, naquela. Não é que você era ignorante, mas é porque assim, você. Não é que você era ignorante. Você não era inteligente. Lembra quando o Chaves ia elogiar o seu Madruga? Então. Para por aí. Era algo completamente novo para você, eu quis dizer. Sim, né? Sim. Mas para mim também foi. Quando eu entrei, eu vi o pessoal vendendo uns planos, eu falava, cara, o fulano precisa disso tudo? Não, isso aí é exagero. Cara, depois você começa a abrir a cabeça, é bem legal. Na verdade, isso aqui é porque a gente acredita que nunca vai precisar. É porque nunca vai acontecer com a gente. É verdade. Essa que é a cabeça. É verdade. Né? Aí quando você vê do seu lado, você fala assim, pode acontecer, não vou brincar com isso não. Eu virei um promotor da Prudential, cara. No NPS eu sou um cliente promotor. Porque quando eu precisei, foram 2-3 dias, tava falando pro Vagão, 2-3 dias o dinheiro tava na minha conta. Você foi internado? Você internou? Internei, fiquei 15 dias e aí... Foi Covid? Foi, a maioria foi na UTI. Aí quando eu lembrei que eu tava lá, né, a UTI paga mais, né? Paga o aí dobro. Quase que eu falei, não, me deixa aqui na UTI, porra. Eu tô bem, mas eu quero ficar aqui. Eu sou melhor assistido aqui, pô. Cara, bom demais. Caminhando pro fim, né, Brunão? Isso aí. Agradecer o João Paulo pela aula aqui. Não, mas eu tenho uma pergunta final pra fazer pra ele, cara. Quem que é melhor? A Prudential ou a MetLife? Você não vai me complicar dessa forma. Você não vai me complicar dessa forma. Cara, são duas grandes empresas a nível mundial, com um tamanho bem parecido, inclusive. A diferença é o trabalho no Brasil. Uhum. Então, assim, eu vou deixar... Eu não gosto de induzir... Assim, o cliente que hoje quer comprar seguro de vida, eu dou muito valor no atendimento e na robustez da estrutura que a empresa oferece a você para que, na situação que você precisa, você ser atendido. Então, o cliente, o que eu sempre dou de dica? Quando o cliente joga limpo comigo, eu estou comparando, ou a MetLife, ou outras empresas, também tem outras no mercado que são bem interessantes também. Procure saber um pouquinho de como é que é na prática. Né? Os produtos, obviamente, a Prudential lança um produto, a MetLife e outras empresas vão equiparar em um momento. Isso é bom para o mercado, porque nos força a evoluir. Então, a Prudential, obviamente, geralmente é a vanguarda, mas as empresas também evoluem e vão... Como é que se diz? O espeto vai batendo ali no bumbum da Prudential em algum momento também, né? Até porque o mercado ele vai se pulverizando. Mas hoje a Prudential, em questão de seguro de vida independente, é a líder de mercado no Brasil, superando o Bradesco, que tem mais de 4.800 agências, nós temos 41. Então isso diz muito a respeito, se é a líder, né? Diz muito a respeito de como é o trabalho a nível Brasil. Né? Tá respondido. E as consequências. E aí o restante é consequência disso aí. Tá respondido, é a Prudential, pronto, né? Brincadeira. Mas, pô, queria agradecer, valeu demais. Eu falo igual uma matraca, né, velho? Não, pô, mas é João, bom demais, cara. Ótimo, cara. Foi bom pra caramba. Deu pra fazer uns cortes aí, depois eu vou querer até Deu. o corte que, na hora que ele tá falando de venda, que eu vou passar num treinamento meu. Você permite? Permito, autorizado. Show, beleza, então. JP, valeu demais, cara. Bom ter você aqui. Quem sabe em breve você não volta pra gente poder falar mais. Gente, com o maior prazer, muito obrigado, Wagner. Obrigado a vocês aí da Valor. Eu sou fã da empresa. Valeu demais. Vocês estão crescendo demais. Eu tô aqui, sou um entusiasta e contem comigo porque vocês precisarem aí. Valeu, João. Tamo junto. Obrigadão. Alô. Rapaziada, tamo junto. Até a próxima. Valeu.